Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com o MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo que precisa para planejar o seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E o Bitcoin está fazendo água, hein? Batendo ali $90 mil, né? E virou para negativo, 2% negativo no ano de 2025. Realmente não era o que a gente esperava para o Bitcoin esse ano, né? Então, ou seja, pelo relógio do Bitcoin, é o ano de topo histórico, né? E ele fez topo histórico, isso daí é uma verdade, lá 125, 126 mil dólares, mas está fazendo uma correção aí no final do ano que não é uma coisa esperada, né? O que estão dizendo é que o mercado inteiro está corrigindo, né? Então nós vamos ver isso daí nos gráficos. O mercado deu uma virada para baixo aí, o VIX está nervoso e obviamente o Bitcoin é mais volátil, né? As criptomoedas são mais voláteis, então essa fuga para segurança, né? Ou medo do risco, ele se reflete bastante no Bitcoin. Então, gente realmente realizando as suas posições aí, principalmente o pessoal de varejo, né? Mas nós vamos ver isso daí nos gráficos, né? Independente disso, o Brasil continua ali firme, ainda não virou para baixo, né? O Ibov continua se sustentando ontem e o dólar ainda na mesma região, tentando reagir um pouquinho, mas não tem nada de mudança de tendência no Brasil, tá bom? Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte conteúdo, já deixa seu like, se inscreve no canal, inscreva também no Instagram, @mfmodelo, tem live todo dia às 8h15 da manhã, no meu X, @mdroberto, onde eu posto meus swing trades de mercado internacional, e se quiser operar com a gente no MetaDX, tem link na descrição do vídeo. Então, turma, olha, olhando aqui o mercado internacional, a gente vê que está mais esvermelhado, mas não é aquele vermelhão, né? O mundo ainda não virou para baixo como o S&P 500, que já está aqui bem mais feio, né? Com exceção aqui do Google, que teve um dia de alta, mas é porque ele tinha perdido o fundo e aí ontem fez um gap de alta, né? E a Tesla fez uma reaçãozinha aqui. O resto, praticamente todo mundo vermelho, né? Até o setor aqui de saúde, que estava forte, não ajudou muita coisa, né? Mas a gente vê aqui, ó, quando os bancos viram para baixo junto com as Big Techs, aí é complicado, né? E o petróleo também está para baixo, né? Então, como eu disse, olha aqui, o VIX está nervoso, né? Ó, ontem fez uma barra de alta aqui, fechando acima dos 22, né? Que é essa linha aqui que a gente tem mais ou menos como divisor de águas de estresse recente, né? Isso daqui. Quando eu comecei a operar na bolsa, se o VIX passava de 15, a gente já ficava preocupado. Agora ele subiu a régua aqui, porque desde o Covid a volatilidade ficou maior. Não conseguiu voltar, né, para aqueles fundos. Né? Quando ele voltava aqui para 10, mais ou menos, e agora ele está voltando aqui para 15, 13, 15, né? E então nós tivemos aqui um gap de alta, ou seja, a volatilidade permanece aqui hoje, né? Podemos ter mais correção. Olhando os juros, ele conseguiu segurar aqui, um cara de que está virando para baixo nos Estados Unidos, na Europa também, marcando o topo. O Reino Unido também marcando o topo, parece que vai voltar a testar fundo, e o Japão fazendo aqui quase um pivô de alta, né? Então, os juros no Japão não quer ceder. Aí, olhando aqui o S&P 500, né? Aqui a gente tem que gastar mais tempo. Veja lá que nós temos essa situação aqui, né? De topo mais baixo, e aí aqui ele tinha feito essa reação na sexta-feira, ontem devolveu tudo e hoje está desafiando aqui, né? Então, essa região aqui é uma região muito importante, né? E ele ainda não decidiu se ele quer cair ou não. Não me assustaria ele fazer essa perna ABC aqui, né? E aí dar uma violada, né? E vir ou testar aqui essa região dos 6.500 ou parar no meio do caminho para depois subir. Agora, começa a ficar incômodo o preço trabalhando aqui abaixo desta linha de tendência aqui do canal, né? E também abaixo da média de 50, né? Então, isso daqui é chato, né? O normal é, na tendência, né? Ele dá essas espetadas aqui e voltar logo. Então, assim, ou volta logo, ou então a gente começa a se preocupar com essa virada para baixo aqui, tá? Olhando 60 minutos, ele está virado para baixo aqui para venda, né? Então, veja que não é uma situação fácil aqui, né? Porque ele virou para baixo a partir daqui, aí veio, reagiu,
aí depois voltou, e aí aqui hoje deu uma nova venda, né? Seja por 1, 2, 3, ou seja por pivô, deu uma nova venda. E agora está aqui fazendo esse falso rompimento de fundo, não sabe se vai ou se não vai, né? Então, assim, o mercado deu uma complicada, tá? Ele estava muito claro, a tendência de alta e tranquila, e agora, com essa correção, deu uma complicada. Lembrando, não é nada ainda de muito estresse, né? Nós estamos falando aqui de uma correção de 4%, é super natural numa tendência de alta, tá? Olhando aqui a Nasdaq, a mesma coisa, muito parecido com o S&P 500, não precisa gastar tempo, e o Dow Jones, que tinha rompido o topo bonito, olha só, 3 dias para baixo, está no quarto dia para baixo aqui, e agora está no limite dessa linha de tendência aqui, né? Então tem que segurar esse negócio aqui, né? Eu vou dizer, se por um acaso for só fogo de palha, esse medo do risco, e entrar uma força compradora aqui, vai dar uma bela de uma compra daqui para o final do ano, tá? O Russell 2000, olha só, mesmo com os juros acalmando um pouco, o Russell 2000 perdeu o fundo e virou para baixo agora, né? Então agora nós estamos falando aqui dessa pernada de alta, ele pode muito bem vir testar aqui retrações de Fibonacci, né? E aí nós estamos falando da primeira retração aqui nos 220, tem um espaço para descer ainda, né? Indo para a Europa, o Eurostoxx 50, olha, tinha rompido o topo histórico, já quarto dia de baixa aqui, vindo testar aqui esse fundo, né, chato. De novo, se segurar, ok, enquanto não segurar, não adianta se meter com compra, né. E o DAX, olha, testando novamente aqui o fundo, se perder o fundo, aí nós vamos ver uma correção aqui até os 21.500 tranquilamente, né. O Reino Unido, que também tinha rompido o topo, devolveu tudo. A França já veio testar aqui o fundo desse último conjunto aqui, né, de movimento, né? A Espanha também, olha, devolveu toda a alta, e a Itália também devolveu toda a alta, né? Ou seja, todo mundo aí realmente com medo do VIX. A China, que tinha rompido o topo também, terceiro dia de baixa, devolveu toda a alta. O Japão também devolvendo a alta, e aqui fazendo esse ABC, né? Então agora vamos ver se ele para aqui nessa região ou não, né? Ou seja, por enquanto a gente ainda está falando de uma correção, não estamos falando de reversão de tendência, tá? No mercado inteiro. Mesma coisa, ó, mercados emergentes, né, permanece o zigue-zague de alta. O nosso EWZ ainda continua sendo uma bandeirinha de alta aqui, né, ainda não virou para baixo, mas isso aqui pode virar para baixo e corrigir mais, tá? Eu acho o mais provável, né? O petróleo está na mesma região, não aconteceu nada. O minério de ferro tentando reagir, mas ainda dentro da consolidação. O cobre não aconteceu nada. O ouro, ele agora aqui tem duas alternativas, né? Ou ele realmente faz essa ABC e vem corrigir mais aqui, ou ele, do jeito que está agora, ele começa a funilar, assim como ele fez aqui, né? Aqui ele ficou um tempão, né? Esse afunilamento, né? Mas ele pode estar nesse processo aqui de começar a funilar para depois fazer uma nova pernada, né? Então, assim, tá difícil de operar o ouro nesse momento, tá? A mesma coisa a prata, não dá para saber se ele volta aqui para o fundo, segura aqui, então tem que ter cautela, tá bom? A platina enroscou, ela tinha acionado aqui essa compra, devolveu tudo, né? E olhando aqui o DXY, ele estava descendo aqui do 100, aí resolveu subir um pouquinho aqui ontem. Se o mercado estressar, o dólar tende a subir, tá? E aí ele pode até romper esse 100. Enquanto ele estiver aqui abaixo de 100 é porque o mercado não está tão estressado. Eu digo isso porque o pessoal, quando estressa, vai para cash, né? Cash é títulos do tesouro ou dólar mesmo. Você encerra suas posições e fica com a grana na conta e faz alguma coisa com ela, né? Então o dólar tende a se valorizar nesses momentos. E o Bitcoin, olha só, feio, né? Então realmente ele já até apaguei aqui aquela retração de Fibonacci que vinha daqui, porque ele já perdeu a última retração, então agora ele, como eu disse, ele pode vir aqui testar fundo, né? Eu gosto da região aqui dos 85, que ele ainda não chegou, ele está nesse momento aqui nos 91 mil, né? Então tem a região dos 85 e depois tem a região entre 70 e 75, né? Vamos ver, mas realmente está
tá para baixo, né? E o Ethereum, nesse momento, ainda aqui na retração 50% de FIBO, né? Pode ser que ele se segure, mas ele está virado para baixo também, né? As magníficas, olha, não tem nada de muito especial aqui. Vou passar rapidinho, né? Só porque a gente está falando de estresse aqui. A Apple, que está bonita, veio testar a fundo. A Microsoft ainda tem esse acionamento aqui, mas não andou, né? A Amazon já fechou o gap. O Google, como eu disse, veio aqui, fez esse gap de baixa e ontem fez um gap de alta, continua na consolidação. A Meta ainda caindo. A Netflix fez o agrupamento, né? Então isso aqui estava mais de $1.000, agora veio aqui para 100, 110, né? Tinha acionado aqui essa compra e também devolveu. O stop ainda está aqui, tá? Vamos ver se segura, né? Ou se esse negócio aqui realmente vira mais para baixo. A Tesla ontem tentando fazer uma reação, agora isso daqui, será que não é só um pullback aqui no fundo perdido, do jeito que está o mercado? Eu acho que tem mais cara, né? Eu acho que ainda cai mais a Tesla, né? E a NVIDIA, que o balanço sai amanhã, vamos ver o que acontece com o balanço de NVIDIA, né? Então, rufem os tambores. Indo agora para o Brasil, aqui a coisa está mais tranquila, né? Os juros resolveu fazer uma reação ontem, né? Subiu um pouquinho. O nosso índice ainda continua aqui nessa bandeira de alta, né? Então, quando a gente vê aqui nos 60 minutos, não dá para falar de uma queda, porque isso daqui ainda é uma bandeira de alta. Deixa eu até esticar ela aqui. E a gente ainda tem aqui, está no limite aqui dessa linha de tendência, né? Não duvide, assim, é que o mercado está pesado, mas de repente acontece alguma coisa, o mercado anda, isso aqui pode romper essa bandeira de alta, tá? Não dá para vender o índice ainda não. E o dólar tentando fazer essa reação aqui, já fez um pivô de alta, né? Mas de qualquer jeito, se ele subir, ele vai no máximo vir fazer o pullback aqui nos 5.400, alguma coisa assim, porque quando você olha aqui o diário, ele está realmente para baixo, né? Um zigue-zague baixista aqui. Isso daqui, inclusive, é uma bandeirinha de baixa, né? Ainda não desconfigurou isso daqui, né? As small caps. Tem venda aqui hoje nessas small caps, tá? Então, perdendo o fundo aqui, essa região aqui é uma região de muita resistência, essas small caps podem voltar para cá, tá? Como os juros deu uma subida, é normal as small caps fazer isso, né? Aí o Itaú está nos dando canseira aqui, esse nosso trade, né? Mas ainda continua aqui no topo histórico, né? O Bradesco também continua aqui em cima, nada para se preocupar. Como eu disse, eu não sei se foi no vídeo fim de semana ou de sexta-feira, né? Isso daqui continua com essa análise dúbia, né? Isso aqui pode ser uma reação aqui desse canal de alta, ou então isso aqui realmente é um fundo, rompeu aqui, perdeu o fundo com, desculpa, isso daqui é uma marcação de topo, né, não ativo em tendência macro de baixa, isso daqui fez um gap de baixa lá com o balanço, aí veio aqui fechar o gap, e isso aqui pode virar para baixo e acionar, né, então as duas coisas ainda estão na mesa. A Sambi se segurando bem aqui, né, tem oportunidade aqui de uma correção, então para day trade pode dar uma venda, a Vale continua segurando no mesmo lugar, e a Petro, veja que isso aqui para mim é um sinal de fraqueza, né? Ela fez uma reação muito forte aqui e ela já fez 3 dias aqui deixando sombra para cima, não conseguiu engolir essa barra, né? Então, para mim, essa Petro aqui ainda vem mais para baixo, de olho em venda no day trade, tá bom? Então, turma, era isso aí que eu queria falar, espero ter ajudado. Se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe seu like, se não é inscrito, considere se inscrever no canal. Inscreva também no Instagram, @mfmodano, tem live todos os dias, 8h15 da manhã, no X, @mdroberto, e no se quiser operar com a gente no MetaX, fazer parte da sala ao vivo, tem link na descrição do vídeo.